nome é Cléia, sou professora de língua portuguesa e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do romantismo. Bom, o movimento literário denominado romantismo, ele surge na Europa, especificamente em Portugal, na segunda metade aí do século XVIII e ele vai perdurar até o século XIX. Né? Então ele surge lá em Portugal e o que a gente tem que entender? Qual é o contexto histórico? O que as pessoas estavam vivendo naquele momento? Portugal, historicamente, estava passando por um período de muita instabilidade. Instabilidade econômica, instabilidade política e também social. Né? Então, Napoleão Bonaparte ele impossibilitou o acesso aos portos na Europa. A Inglaterra teve uma interferência, né, se aliou a Portugal, só que os dois países eles foram impedidos de contrariar os ideais de Napoleão Bonaparte. E aí deu-se início à invasão francesa. Então, um primeiro fato importante aí do romantismo em Portugal seria essa invasão napoleônica, né, do Napoleão Bonaparte, e a Inglaterra, que seria uma grande aliada de Portugal, e no caso, a invasão francesa, que veio logo depois. Um outro fato muito importante é que, diante desse contexto de insatisfação, a família real, ela praticamente fugiu de Portugal por causa dessa invasão do Napoleão Bonaparte, e ela veio se hospedar aqui no Brasil. E aí depois a gente vai entender qual foi a influência que a família real teve aqui no Brasil, na literatura, no caso aí no romantismo. Porque aí depois a gente vai chegar no romantismo aqui no Brasil, por enquanto seria o romantismo em Portugal. Lá em Portugal, diante de tanta insatisfação, criou-se dois grupos, né? Diante desse contexto de batalhas, também aconteceram as batalhas internas. E aí foi criado o grupo dos conservadores e o grupo dos liberais. Diante desse contexto também, outro acontecimento seria a Constituição Liberal de 1822, que sofreu também depois algumas alterações. E no final teve aí a vitória do grupo, que era o grupo dos liberais. Só que, mesmo tendo essa vitória, os dois grupos entenderam que se eles continuassem nessa disputa, nessas batalhas, Portugal não ia crescer economicamente, não ia se desenvolver. Então, os dois grupos chegaram a um acordo, né, a um comum acordo, mesmo com a vitória dos liberais, e aí eles passaram por um momento chamado de regeneração, que seria um momento de paz entre esses dois grupos, né, uma paz aí de política interna, praticamente. Bom, esses foram os grandes fatos do contexto histórico em Portugal. Dentro desse contexto histórico, existiram 3 gerações de escritores, porque o romantismo ele é um movimento muito extenso. Ele vai lá desde a metade do século XVIII e ele caminha até o século XIX. Então, foram 3 gerações de grandes escritores dentro da literatura portuguesa. A primeira geração dos escritores, eles eram nacionalistas, eles exaltavam a pátria, eles queriam lembrar de Portugal na época das grandes batalhas, e a figura para eles, como herói nacional, é o cavaleiro medieval. Aqui no Brasil, nós também tivemos 3 gerações de grandes escritores, diante do contexto histórico que também as pessoas estavam vivendo aqui no Brasil. Esses escritores aqui no Brasil, na primeira geração, também eram nacionalistas. Eles eram nacionalistas, isso aqui no Brasil, indianistas e regionalistas. Por quê? Além de exaltar a pátria, aqui a figura do herói nacional era o índio. Lá em Portugal, a figura do herói nacional era o cavaleiro medieval. Mas os dois grupos, né, a primeira geração de escritores, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal, eles também tinham esses ideais de exaltação da pátria, exaltar a beleza, exaltar as características da natureza, né, exaltar as características também da fauna, da flora, né, todo esse contexto. E isso é a primeira geração de escritores. A segunda geração de escritores, tanto em Portugal quanto aqui no Brasil, são os ultrarromânticos. O que é isso? Eles vão entender que o amor é um sentimento extremo, então tudo para eles vai ser exagerado. A saudade da infância é exagerada, tudo que eles sentem, tudo que eles pensam. A mulher para eles é vista como um ser ideal, alguém sem defeito algum, né? E esses escritores, eles são muito egocêntricos. Por quê? Porque eles só pensam no próprio eu. Então, tudo que eles sentem é intenso. Eles preferem morrer a não ter a mulher amada. São os ultrarromânticos. Nesse período,
Também vai ser marcado, vai ter um termo, né, que vai marcar esse período, que é o mal do século. Por quê? Porque os escritores nessa época, eles morriam muito jovens devido à tuberculose. Então, muitos escritores morreram na faixa dos 20, 30 anos, né? Só que, mesmo morrendo muito jovens, eles ainda deixaram aí um grande legado na literatura, né, que eles escreviam. Bom, essa é a geração ultrarromântica. Então, primeira geração é nacionalista, exaltação da pátria. Lá em Portugal, a figura do cavaleiro medieval é a figura do herói nas obras. Aqui no Brasil, o herói nas obras vai ser o índio, é o nosso herói nacional aqui no Brasil. O regionalismo, eles vão colocar traços da região onde eles vivem, isso na primeira geração. A segunda geração de escritores são os ultrarromânticos, aqueles que vão valorizar o sentimento, vai ter uma maior intensidade no que eles pensam, no que eles sentem, vai ter a idealização da mulher, porque não vai ser vista com características reais, vai ser uma mulher idealizada mesmo, sem defeitos. O amor em excesso, o amor exagerado, é melhor morrer a não ter a mulher amada, né? A fuga da realidade, então o lugar onde eles estão não é realmente o lugar, né? Eles têm um lugar imaginário, eles fogem da realidade, que a gente vai chamar também de escapismo, fuga da realidade. Que é o ultrarromantismo, né? Você amar por completo, querer morrer, não querer estar ali. E isso vai ser a segunda geração dos escritores românticos. Já na terceira geração dos escritores, a gente vai encontrar lá em Portugal uma geração pré-realista, porque é uma geração de escritores que eles já estão cansados do romantismo, eles não querem mais aquele movimento, e aí eles já vão entrar no próximo movimento literário, que vai ser o realismo, e aí eles já vão ver a mulher como ela e o ser humano, a sociedade, como ela realmente é, com defeitos, qualidades, né? Diferente lá da segunda geração, que tinha uma idealização do ser humano, uma idealização da mulher amada, né? Uma idealização da pátria também na primeira. Então, na terceira geração lá em Portugal, eles são pré-realistas, né? Eles não querem mais esse exagero todo. Aqui no Brasil, a terceira geração vai ser a geração condoreira. Por quê? Por causa da ave condor, né? Que é uma geração que luta por ideais de libertação. Porque o contexto histórico aqui no Brasil seria o finalzinho da escravidão. Então, eles têm esses ideais abolicionistas. E um grande marco da terceira geração é o poema Navio Negreiro, do Castro Alves, isso aqui no Brasil. Na segunda geração dos ultrarromânticos, a gente tem uma obra também que é um grande marco, que é a Lira dos 20 Anos. Na primeira geração dos nacionalistas, aqui no Brasil, a gente vai ter a Canção do Exílio do Gonçalves Dias. Né? Então, são obras aí que marcam, que têm características propícias de cada geração. Entre outras obras e outros autores que se destacam. Né? Lá em Portugal, a gente vai ter Camões, Camilo Castelo Branco, né? Que são grandes autores que nós vamos ver nas obras a seguir. Essas obras seriam apresentadas, né, nos trabalhos, mas a gente pode formular de alguma outra forma, né? A gente pode fazer isso em forma de vídeo. Então, nós vamos pensar em algo bem legal para a gente poder falar sobre essas obras. Isso vai ser abordado no próximo vídeo, tá bom? Embaixo, na descrição, eu vou deixar alguns links, né, de material e também vou deixar algumas páginas da apostila para serem respondidas. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Beijos, até mais.